Olá, queridos! Estamos aqui para mais uma aula DBD e hoje com uma personagem muito interessante. A única personagem feminina que nós vamos tratar nesse compêndio de personagens que nossos coordenadores escolheram para a gente debater, conversar e aprender com eles. Eu falo de Ruth, a heroína estrangeira, que foi o título que eu dei para esse estudo. Uma mulher muito interessante, com uma personalidade muito incrível e que foi capaz de superar os seus desafios e alcançar a promessa divina. Nesse estudo, eu faço uma introdução ressaltando essa qualidade guerreira da mulher, que em todos os tempos tiveram que enfrentar várias dificuldades. E ainda hoje, no meio social, algumas ainda encontram alguns obstáculos para se estabelecer naquilo que elas querem. Mas vocês imaginem o que o que viveram algumas mulheres na Palestina da Idade Antiga, onde elas eram consideradas como objetos do seu pai, do seu marido e até do seu filho. E eu achei uma frase muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força. E é essas mulheres que nós queremos deixar e prestar a nossa homenagem e valorizar esse fator guerreiro que vocês têm. É o que a gente vai encontrar no exemplo de Ruth. E a primeira coisa que a gente vê na história dela é a triste realidade com a qual elas viveram. Noemi e Elimeleque, voltando um pouco à história, eles passam por um período de fome lá em Belém. E eles resolvem se mudar para Moabe e para encontrar algum sustento para sua família. Era a família composta por Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion. Quando eles chegaram lá em Moabe, eles resolveram se casar. Foi onde entra Ruth na história. Ruth foi a esposa escolhida por um dos meninos do casal Elimeleque e Noemi. Só que 10 anos passado ali naquela cidade, acontece de tanto Elimeleque, quanto Malom, quanto Quilion morrerem. E as 3 viúvas ficarem sem ter o que fazer ou solução para as vidas delas, visto que nenhum homem, elas não tinham como recorrer a nenhum homem para dar o sustento delas. E elas poderiam passar graves dificuldades na sociedade, onde a gente já comentou. E então, Noemi resolve despedir as suas noras para que elas voltassem para a casa de seus pais, para que nem tudo ficasse perdido para elas. E ela então volta para sua cidade, Belém, para tentar alguma sorte, né? Mas Ruth ela toma uma atitude diferente, de companheirismo, de solidariedade para com a sua sogra. E ali começa a desenrolar todo um plano divino para abençoar aquelas 2 mulheres. E se você não sabe, uma coisa interessante sobre Ruth é que, devido a essa atitude dela, ela gera ao filho Obed, que gera Jessé, que gera o rei Davi. E ela entra então não só para a genealogia de Davi, como do próprio rei Jesus. Então, olha que interessante o quanto uma atitude solidária pode transformar a vida de alguém. E é onde a gente começa a ver esse plano redentor, esse plano de consolo, de favor para com essas 2 mulheres. E a gente vê que elas alcançam a vitória. E Ruth então, principalmente, é reconhecida como uma grande heroína para o povo hebreu até hoje. Por isso eu concluo então essa aula falando sobre essas qualidades que Ruth teve. E a primeira que eu ressalto é que as maiores alianças construídas são aquelas seladas com amizade, amor e solidariedade. E deixo também um texto de Lucas 22, de 17 a 20, para que você possa refletir sobre isso e ver que a maior aliança, a demonstração total desse amor foi mostrada pelo próprio Jesus, que veio morrer em nosso favor e nos dar a maior das consequências que a gente poderia ter, que é o retorno da comunhão com o Pai e a vida eterna.
Também quero falar que Deus atende ao clamor daqueles que estão dispostos a agir, a fazer alguma coisa. Ruth sempre foi essa mulher que se mostrou proativa em fazer as coisas. E eu acho interessante lá o texto de Mateus 7, também do 7, versículo 7 ao versículo 12, onde ele mostra, e Jesus fala, se você bater, a porta vai ser aberta, se você procurar, você vai encontrar, porque Deus age em prol daquele que está agindo, tanto em favor não só de si, mas principalmente em favor do outro. E as bênçãos que aguardam aqueles que praticam a justiça e o amor são bem maiores do que qualquer adversidade que a gente pode encontrar na vida, coisa que Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 18. E eu quero encerrar essa lição com um texto de Cora Coralina, um poema muito interessante. Se temos de esperar, que seja para colher a boa semente que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Que a gente possa cultivar isso também nos nossos dias e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus os abençoe.